Oração, ação, o nosso momento, o momento de nos reunirmos, de nos congregarmos, de nos confraternizarmos, nos fazermos irmãos uns aos outros, uns com os outros. Porque há, claro, uma irmandade da carne, mas há uma irmandade do Espírito. E essa irmandade do Espírito é uma conquista. Diferente da carne, que é um dado de realidade, uma dádiva ou um peso, conforme a situação. A fraternidade do Espírito é uma conquista. E é uma das mais altas conquistas do Espírito. Tanto que na sua oração, Jesus começou com essa mensagem. O próprio nome da oração fala da fraternidade universal. Afinal de contas, se todos temos um mesmo Pai, se o Pai é nosso, somos todos irmãos por parte de Deus. Não é? Muito importante que tenhamos essa clareza. Ninguém vai adquirir, claro, fraternidade universal de uma hora para outra, com facilidade, mas ter esse rumo, essa clareza, nos vai fazer respeitar muito mais as outras criaturas da criação, os outros seres humanos, do que o fazemos por motivação econômica. Nos fará respeitar os outros seres da criação para muito além da própria visão ecológica, na qual respeitamos animais, florestas, pela consciência da interdependência que temos dos outros seres da criação. A fraternidade universal, a consciência da família cósmica, nos estimula e nos destina a considerarmos os outros seres da criação como nossos irmãos, não pela interdependência, nem pelo valor material dos outros seres, mas pelo amor. É um salto gigantesco que essa consideração, que esse respeito, que essa fraternidade universal guie os nossos dias. Um grande abraço a todos, uma saudação por estarmos juntos, recebendo e multiplicando essas ideias tão generosas. Hoje falaremos sobre uma das práticas mais antigas e mais disseminadas como sagradas, que é a prática dos sacrifícios. Hoje falaremos dos sacrifícios humanos. E partiremos para essa reflexão em cima de um espanto que Kardec manifestou nesse nosso guia de viagem, o Livro dos Espíritos, e que é um espanto de todos nós. Como? Diz ele na pergunta 669. Como pôde o homem acreditar que sacrifícios humanos
que vem da mais alta antiguidade, pudessem agradar a Deus. Como pôde o homem acreditar nisso? E a resposta dos Espíritos é uma aula. Vamos a ela então. Em primeiro lugar, porque o homem daquela época, dizem os Espíritos, não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade, muito menos como sinônimo de amor, como Jesus veio revelar há 2000 anos atrás. Lembremos que ao tempo de Jesus ainda havia sacrifício de animais. Mas, em primeiro lugar, então, para compreender como pôde a mente humana aceitar a ideia do sacrifício humano, primeiro, dizem os Espíritos, é preciso lembrar que naquela época não havia a compreensão de Deus como a fonte da luz, a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, acrescentam eles, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos mesmos instintos do animal selvagem, razão pela qual são geralmente cruéis. Nesses povos, nos povos primitivos, o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Então, a ideia que temos de Deus é norteadora, é básica para admitirmos os rituais religiosos, os mecanismos através dos quais nos aproximamos de Deus, agradamos a Deus. Em segundo lugar, continuam os Espíritos, porque os homens primitivos acreditavam com muita naturalidade que aos olhos de Deus uma criatura viva tinha muito mais valor do que uma criatura morta. Foi isso que levou os antigos a sacrificarem primeiro os animais e mais tarde os homens, segundo a falsa crença que possuíam. Eles pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida moderna, o homem escolhe os melhores presentes para as pessoas que lhe merecem mais afeto e consideração. Não é assim? Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Havia, ao tempo de Jesus, um senso comum de que para obter uma graça pequena se matava pombas, uma graça maior se matava porcos, uma graça significativa se matava bois. Séculos depois, a igreja, em nome de Jesus, criou as indulgências. O que eram as indulgências? Eram doações que se devia fazer à igreja para obter a absolvição de Deus com relação aos crimes. E é claro, quanto mais grave os pecados, quanto mais graves os crimes, maior a taxa que deveria se pagar a Deus. O mesmo raciocínio que nos espanta ter legitimado os sacrifícios humanos aos olhos dos homens. Quanto maior o pecado, maior
a doação à igreja, quanto mais se queria agradar a Deus, maior o valor do sacrifício. Tudo obedece a uma mesma lógica materialista, que pretende estabelecer uma razão materialista na base da nossa relação com Deus. Muito lógico, muito compreensível se torna a questão dos sacrifícios humanos. Incompreensível é que milênios depois de terem começado os sacrifícios humanos na Terra, ainda se tem a mesma lógica materialista baseando as religiões, inclusive as cristãs. E pior de tudo, que em algumas religiões, muito mais do que nós supomos, ainda hoje sejam realizados sacrifícios humanos como meio de obter graças, favores, trabalhos junto à espiritualidade. É triste constatar o atraso, a paralisia da alma humana frente a questões tão óbvias. Na pergunta seguinte, Kardec confirma apenas então: sendo assim, os sacrifícios de animais vieram antes dos sacrifícios humanos? Sim, respondem os espíritos. Quanto a isso, não há dúvida. O sacrifício de animais, o sacrifício de frutas, seria uma espécie de lembrancinha. O sacrifício de animais maiores e de seres humanos seria um presente considerável. Aos olhos do homem primitivo, considerável para Deus. Muito interessante que assim possamos compreender alguma coisa dos sacrifícios e continuaremos estudando isso nos nossos próximos momentos. Ainda hoje, e nós temos dito que os estudos do espírito só ganham sentido se nos fizerem pensar sobre nós. Ainda hoje, se faz uma relação entre os ritos, os gestos, o custo dos ritos, como parâmetro para a obtenção das graças. Não há mais uma tabela explícita do sacrifício de animais ou de seres humanos para a obtenção das graças frente às religiões oficiais. Mas em praticamente todas elas, a importância da graça deve ser que se busca, a importância da graça que se busca deve ser proporcional às doações em dinheiro, aos dízimos, por exemplo. A proporção entre
as promessas, as dores que se recebe ao realizar uma tarefa, também são proporcionais à graça que se pretende alcançar. Subir grandes escadarias de joelho, caminhar sobre brasas, infligir ferimentos ao próprio corpo, nos proporcionarão graça aos olhos de alguns ainda hoje, quanto maiores forem. Até a vela que se acende para determinadas pessoas, para determinadas religiões, precisa ser maior para a obtenção das graças maiores. A quantidade de orações que se faz seria determinante para algumas mentes para obter absolvições de erros, de pecados muito grandes. Nas próprias relações humanas, após um Natal, muitas pessoas, praticamente todas, ainda que para algumas não explicitamente, fazem um balanço do que foi a troca de presentes, amargurando-se se deram mais do que receberam, se deram presentes de alto valor econômico e receberam presentes de baixo valor econômico, as pessoas ficam indignadas. No Dia dos Namorados, há uma comparação, uma espécie de ranking, uma Olimpíada, onde a medalha de ouro depende do ouro. Depende do valor econômico. Um presente de baixo valor é claramente computado a uma baixa consideração da pessoa que é presenteada. Isso é a submissão das relações humanas, das relações conjugais, familiares, das relações em todos os campos da vida e das relações com Deus. Quando se ouve a notícia que determinadas profissões ou trabalhadores buscam a valorização, todos sabem que se trata de aumento salarial ou vantagens salariais. O fato, por toda parte, é que nós nos embriagamos de matéria. E isso está longe de ser uma exclusividade da antiguidade, ou de uma ou de outra religião. Horrorizamo-nos com o materialismo dos outros, mas não reconhecemos o materialismo nas nossas relações, na nossa vida. A consideração que temos com um parlamentar decorre em grande parte do alto salário que ele recebe. A desconsideração que se tem de um trabalhador braçal, de um lixeiro, de um ajudante de pedreiro, igualmente se dá pela baixa remuneração que eles têm.
jamais pela efetiva importância social desses trabalhadores, aliás, enorme. Quando ocorre uma greve, imagine uma greve de políticos, teria pouca importância no funcionamento de uma sociedade, enquanto a greve de lixeiros traria o caos. Mesmo assim, a importância que nós damos se deve à matéria, ao ouro, ao dinheiro, ao salário. Podemos e devemos rever os nossos valores, porque os nossos valores determinam as nossas decisões. O materialismo, submeter nossas vidas à matéria, à lógica do materialismo, do dinheiro, do poder, do corpo, é reduzir nossas vidas, é piorar nossas mortes. Aqueles que partem para a vida espiritual apegados a tesouros, a fortunas, viciados em prazeres materiais, em prazeres físicos, grudados à beleza física, ao corpo, obcecados pelo corpo, como praticamente toda a humanidade se enquadra nessas características, padecerão muito após a morte. Grudados ao corpo, sentirão, alguns deles, viverão o apodrecimento natural da carcaça física. Viverão com amargura os conflitos, a desconstrução de suas fortunas. Precisarão se agarrar vampirescamente a pessoas que comem como eles comiam, a pessoas que bebem como eles bebiam, a pessoas que usam drogas como eles usavam, a pessoas que precisam do sexo pelo sexo, sem afetividade como eles precisavam. Autoescravizações que começam aqui na matéria e que só podem continuar após a morte, porque a morte não transforma ninguém, mantém as prisões igualmente. Então a reflexão de hoje é riquíssima para todos nós. Onde estiver vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Não coloquem os seus tesouros aonde a traça rói, a ferrugem corrói, os ladrões levam. Não foi claro o alerta do mestre? Com a revelação dos espíritos, o triste quadro dos materialistas, dos sensorialistas, dos apegados após a morte, só exemplificam, só ratificam o grande ensinamento de Jesus. Acordemos o quanto antes, revendo os nossos valores, para não trazermos para nós desde já, mas também até após a morte, dores, tristezas, dependências, prisões. Que toda a humanidade receba esse alerta em suas almas, para transformarem, não para desprezarem o corpo, nem para desprezarem o dinheiro, mas para viverem uma relação com o corpo em profundidade,
e em desapego. Afinal de contas, a pior escravização só pode ser aquela que é imposta pela própria pessoa contra si mesma. Que essa não seja a nossa liberdade para as nossas almas. Estejamos no mundo, estejamos no corpo, estejamos na matéria sem sermos do corpo, sem sermos da matéria. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas, para vocês e para mim. Se vocês entenderem que isso seja importante como nós achamos, compartilhem, multipliquem. O alerta é urgente como nunca. Grande abraço e até a próxima.